Obrigada, professor Massi, Bruno, né? Obrigada aí pela organização aí, e a possibilidade da gente estar recebendo aí o professor Ramon hoje. Bom, Ramon, queria agradecer a sua participação aí, de você ter aceitado o nosso convite, tá? E gostaria aí de reafirmar, né, fica aí o convite para você nos fazer uma visita aí assim que possível, tá? Tanto aí no nosso no MacGraph, né, conhecer os laboratórios da graduação, da pós, tá? Então, seja bem-vindo aí no momento oportuno, a gente combina aí a sua visita, tá? Bom, queria falar um pouquinho, né, sobre o Ramon. Atualmente ele é professor no Instituto Nacional de Telecomunicações, né, conhecida como Inatel. Possui doutorado em engenharia elétrica, né, recém-doutor, né, em 2020, pela Universidade Federal de Itajubá, né, na Unifei. Mestrado em telecomunicações em 2015 e graduação em engenharia elétrica em 2012 pelo Inatel. Curso técnico em eletrônica pela Escola Técnica Eletrônica Francisco Moreira da Costa, né, a ET-FMC, né, que é lá em Santa Rita também, né? De 2015 a 2021, trabalhou como engenheiro pesquisador no Inatel, atuando no Centro de Referência em Radiocomunicações e no laboratório WOCA, né, Wireless and Optical Convergent Access, lá junto com o professor Arismar, né? Tem experiência nas áreas de eletrônica analógica, digital, radiodifusão, sistema de telecomunicações, fotônica, de microondas e instrumentação. As suas principais áreas, né, de pesquisa são redes 5G, 6G, que a gente vai estar vendo aqui um pouquinho hoje, comunicações óticas, dispositivos fotônicos e sistemas óptico-wireless. Ramon, mais uma vez agradeço aí você ter aceitado aí o convite. Eu vou só pedir para o Bruno comentar um pouquinho aí, dar o recado, né? Ô, Bruno, você pode ficar à vontade aí. Valeu. O Saulo pediu para eu dar um recado aí a respeito das horas complementares, pessoal. Então, alunos da graduação, fiquem atentos às horas complementares. A palestra vale horas complementares. Para computar as horas, continua valendo o mesmo procedimento, tá? Vocês vão ter 4 checkpoints no chat. Acompanha o chat aqui do Zoom, né? E também o chat lá do YouTube. Vão ter 4 formulários, né, 4 Google Forms que vão aparecer lá o link. Vocês entram no link e realizam o checkpoint. Esses formulários vão ser colocados em 4 momentos aleatórios da palestra, ao longo da palestra. Vocês devem preencher 3 formulários, no mínimo, para ter as 2 horas de atividades complementares da palestra computadas, ok? Esses formulários ficarão disponíveis durante 2 minutos após a postagem. Então, vai ser postado, você tem 2 minutos para entrar lá e preencher. Se você não conseguir, não vai valer. Um deles você pode jogar fora. Na verdade, você tem que preencher pelo menos 3 aí para ter as horas complementares, tá, pessoal? Então, fiquem atentos ao chat. As instruções estão no chat, o Saulo colocou. Agradeço o Saulo aí pela logística fantástica, aí, pelo apoio. E passo a palavra aí para a Lúcia, para o Ramon. Agradeço o Ramon novamente aí por nos proferir a palestra aí tão relevante. Obrigada, Bruno. Ô, Ramon, fica à vontade se quiser colocar o PowerPoint para iniciar a sua apresentação. Lembrando a todos que quem quiser fazer perguntas, tá? Coloca aí no questions and answers, coloca aí na janela, né? Façam as suas perguntas, e aí no final da palestra a gente vai estar olhando aí e respondendo na medida do possível. Bem, obrigada, Ramon. Fica à vontade. Obrigado, professora. Vocês conseguem me ouvir normal, né? Sim, tá ótimo. Tá, bacana. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? Especialmente a professora Lúcia e o professor Toró. Dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês hoje participando desse seminário junto à Mackenzie. Como apresentado, meu nome é Ramon, eu sou professor no Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e trabalho vinculado ao laboratório OCA, significa Wireless and Optical Convergent Access, é o laboratório de convergência óptico-wireless do Inatel, a linha de trabalho que eu sigo nas minhas pesquisas. O tema da apresentação de hoje é pesquisas em 5G,
avanços, resultados e perspectivas. Então, nós vamos tratar alguns dos principais avanços da tecnologia 5G. Eu vou mostrar alguns resultados das minhas pesquisas nesse segmento, resultados experimentais, principalmente experimentais, e perspectivas de pesquisa em 5G já rumo ao 6G, que é a sexta geração de comunicações móveis, que já está em estudo a nível mundial, e com previsão de implementação a partir de 2030. Antes disso, eu vou passar rapidamente aqui pela minha trajetória profissional. A professora Lúcia já leu o currículo, mas eu comecei os estudos na área de tecnologia com um curso técnico em eletrônica, na ETFMC. Terminei em 2005 e fui trabalhar. Fui para o mercado trabalhar como técnico em eletrônica. Trabalhei em Bragança Paulista, nessa empresa Celular Service Center, uma autorizada da Nokia de manutenção em aparelhos celulares. E depois trabalhei em um provedor de internet chamado Solução Microinformática, onde eu fazia manutenção em equipamentos eletrônicos de modo geral. Mas eu tinha já o desejo, o sonho de fazer engenharia. Então, eu busquei o curso de engenharia elétrica no Inatel, terminei em 2012 e fui novamente para o mercado, agora trabalhar como analista de telecomunicações na empresa chamada Screen. É uma empresa italiana com unidade na cidade de Pouso Alegre, também no sul de Minas Gerais, e ela trabalha com fabricação de transmissores de TV digital analógico. E em 2013, eu decidi deixar a empresa para cursar o mestrado em telecomunicações também no Inatel. Terminei em 2015, quando surgiu a oportunidade de eu ingressar como agora colaborador do Inatel, trabalhando no Centro de Referência em Radiocomunicações, que foi um laboratório originado de um projeto de pesquisa para tecnologias 5G. Então, eu era um membro dessa equipe e trabalhando junto ao Laboratório OCA, como eu disse, o Laboratório de Convergência Óptico Wireless da instituição. Porém, as minhas atividades aqui, elas iam um pouco além da pesquisa, né? Eu fazia coorientação de alunos, apoio à atividade docente, e isso me despertou o interesse de fazer o doutorado. Eu busquei, né, na Universidade Federal de Itajubá, terminei em 2020, e no início desse ano eu tive a oportunidade de ingressar como professor no Inatel, posição que eu ocupo atualmente. Eu trouxe aqui alguns trabalhos realizados, primeiro na indústria. Então, eu tenho aqui uma foto do ambiente de trabalho lá na empresa fabricante de transmissores de TV digital. Aqui um setup de teste de transmissor. Tem esse rack aqui, é um transmissor digital de 600 watts. Ele parece um fogão de cozinha. E aqui todo o aparato para testar e colocar esse transmissor dentro das normas, né? Então, tem aqui a interface de controle e uma série de equipamentos de medição. E eu trouxe também uma foto, esses são transmissores 100 watts digital. Esse foi um dia atípico, onde nós liberamos 12 desses transmissores no mesmo dia. E trouxe ainda alguns trabalhos em campo, né, ainda na empresa de TV. Aqui um trabalho realizado na IPTV Campinas, uma afiliada da Rede Globo. Um trabalho na TV Cultura, em São Paulo. Esse eu acho interessante, que foi o maior transmissor que eu tive a oportunidade de trabalhar. Ele ocupa uma parede inteira de uma sala. Ele tem potência acima de 15 quilowatts. E é interessante que ele fica na própria estrutura da torre. Então, a engenharia fez um trabalho aqui que tem a torre de transmissão. Ela larga-se na base, e eles fecharam a base com vidro e alocaram o transmissor aqui na base, junto com alguns escritórios da TV. Então, eu achei essa infraestrutura bem interessante. O outro trabalho na TV Câmara, em Belo Horizonte, aqui já é um transmissor de 1.581 watts, ele fica lá no Morro do Curral, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer, é um dos pontos mais altos de BH. E aqui um benefício da profissão, né? Eu particularmente gosto de locais altos, e lá no Morro do Curral tem essa vista panorâmica da cidade. Não pega celular, mas tem uma vista bastante bonita da cidade de Belo Horizonte. E, por fim, um trabalho para a Rede Vida, um transmissor de 100 watts digital, canal 20, e ele foi enviado para a Campanha, que é a minha cidade natal. Então, eu fiquei muito feliz em poder trabalhar nesse transmissor. A minha cidade tem 18 mil habitantes, e esse foi o primeiro transmissor digital da cidade. Então, eu fiquei com a satisfação de trabalhar nesse equipamento. Aqui, alguns trabalhos em laboratório de pesquisa, né, quando eu voltei para a academia. Então, eu mudei de área, eu saí de TV digital e fui trabalhar com comunicações óticas, em Inatel. Aqui algumas fotos do laboratório OCA e do CRR, onde trabalhei. E fora do Inatel, eu tive a oportunidade também de trabalhar nos laboratórios de outras universidades. Por exemplo, aqui,
a UTFPR, em Curitiba. Eles têm um laboratório lá de fabricação de grades de BRA. Então, eu fui para lá, passar alguns dias lá com o objetivo de fabricar grade de BRA com a largura de faixa o mais estreita possível. Isso para aplicações em telecom, lá no Inatel. Trabalhei também algumas semanas no CPQD, no Laboratório de Comunicações Óticas. Lá foi na linha de ótica não linear. E também na BR Photonics, antiga BR Photonics, hoje é IDEA, né? Lá, embora seja uma indústria, nós tínhamos projetos de pesquisa em comum, eu tive a oportunidade de usar o laboratório deles. Como resultado desse trabalho em ambiente de pesquisa, foram publicações em congressos, em periódicos e congressos nacionais e internacionais, algo em torno de 40, na verdade um pouco mais. E também para os alunos, principalmente para os alunos, né, essa é uma parte bastante interessante de quem trabalha com pesquisa, que é a participação em eventos científicos. Então, tem aqui uma foto, esse é SBRT, se eu não me engano, 2019, em Petrópolis. Aqui um IMOC em Águas de Lindóia, e aqui uma foto de uma confraternização, até a professora Lúcia aparece aqui na foto, no MOMAG 2016, lá em Porto Alegre. Então, isso é bem legal para quem trabalha com pesquisa, né, ter a oportunidade de ir em eventos científicos, discutir ideias e fazer o networking, né, que é importante para a carreira. Bom, vamos à agenda da apresentação, então. Eu inicio com a motivação para estudos em 5G. Vou passar por uma fundamentação técnica importante para esses estudos na linha de 5G e entro em resultados das minhas últimas pesquisas em 5G. Aqui eu dividi em 4 tópicos. Rádio sob fibra para front haul, integração de um transceptor 5G nacional em PON, rede ótica passiva, sistema 5G fibra rádio, com múltiplas aplicações, e sistema 5G NR, esse é o nome do padrão 5G, o primeiro padrão 5G que foi criado, sistema 5G NR com amplificação de RF assistida por fotônica. E finalizo com perspectivas na linha de trabalhos futuros e em curso para 6G. Motivação. Então, a motivação inicial para os estudos foi buscar soluções que atendam cenários 5G. E, de acordo com a literatura, são 3 os cenários principais: eMBB, eMMTC e o RLLC. eMBB, Enhanced Mobile Broadband, é a evolução da banda larga móvel e tem o objetivo de alcançar taxas de transmissão da ordem de gigabits por segundo. Isso para atender aplicações como distribuição de vídeo em demanda, videoconferências, realidade virtual e cobertura em locais com aglomeração de pessoas. MMTC, Massive Machine Type Communication, é um cenário com conexão massiva de dispositivos, isso impulsionado principalmente pela internet das coisas. Então, o objetivo aqui é conectar coisas com taxas da ordem de kilobits por segundo a megabits por segundo. E o RLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, é um cenário que exige confiabilidade. Isso para atender aplicações de carros autônomos, por exemplo, cuidados com a saúde, indústria 4.0 é um setor que vem forte nesse segmento, e controle de drones, por exemplo, né, exige confiabilidade. Além desses 3 cenários principais, existem 2 casos de uso que têm despertado interesse, que é a mobilidade em alta velocidade, isso para atender aplicações de trens se locomovendo a 500 km por hora, não é o caso do Brasil, mas existem países que têm esse meio de transporte, né? E a cobertura em longo alcance, e esse sim é um segmento forte no Brasil, até cobertura em até 100 km de alcance, com taxas de pelo menos 100 kilobits por segundo. Isso para aplicações rurais e ou remotas, né? Aqui um setor forte é o agronegócio. Então, para atender esses cenários, que são, por vezes, conflitantes entre si, foram propostas diversas soluções, como o projeto do novo rádio, o uso de espectro adicional, o uso de novas formas de onda, a divisão, fatiamento da rede, o uso de antenas avançadas, técnicas de MIMO e redes definidas por software. Bom, naturalmente, para atender esses cenários, a tecnologia 5G ela foi dividida em fases, né? Não era possível atender tudo de uma vez só. Então, a primeira fase delas foi regida por um documento da 3GPP, que é chamado Release 15. Ela focou no cenário eMBB,
o primeiro cenário que o 5G visa atender. E é o 5G que está sendo implementado no mundo hoje. Quando a gente vê países falando, como a China, falando que estão implementando 5G, elas estão implementando o padrão 5G Radio, que foi desenvolvido nessa primeira fase de pesquisa de 5G. E um outro avanço foi a rede de acesso de rádio 5G, eu vou comentar um pouquinho mais adiante. A fase 2 está em padronização pela 3GPP, e ela traz soluções para cobrir exatamente os outros cenários. Então, por exemplo, aqui, a IoT industrial, o New Radio, que é o padrão, né? Agora em espectro não licenciado. Ela considera também uma tecnologia, uma técnica, né, de acesso backhaul integrados e acesso via satélite, pensando aqui também no longo alcance, né, atender áreas remotas. Indo para a camada física, né, no planejamento da rede, a nova geração de rede de acesso, as tendências apontam para convergência óptico-wireless, redes de acesso centralizadas, CRAN, e o chamado X-Hall, que integra backhaul, aqui, fronthaul e midhaul. Então, vamos ver isso um pouquinho mais a fundo. Primeiro, DRAN, rede de acesso distribuída. Isso foi usado no 3G e no início do 4G. Então, na realidade, os dados, né, a informação a ser transmitida, ela trafega aqui no backhaul, em banda base, né, isso é composto por enlace de fibra ótica, e ela chega até na base station, onde é processada e aí sim transmitida para o ambiente sem fio através das antenas. Isso na DRAN. No 4G, e já seguindo para o 5G, surgiu a CRAN, centralização das redes. Então, percebam que o processamento da informação foi deslocado aqui da base station para uma unidade central, que se conecta agora às antenas ou às unidades de rádio remotas, RRU, através do fronthaul. Surgiu esse link, né, esse enlace chamado fronthaul, que pode ser ótico ou pode ser sem fio, embora na maioria das vezes seja ótico. E principalmente para o 5G surgiu ainda uma segunda topologia de CRAN, que inclui o midhaul e essa unidade de distribuição, BU. Essa unidade, ela divide funções de processamento com a CU. Então, processamento mais rápidos podem ocorrer aqui na DU e os processamentos mais complexos ocorrem aqui na CU. Então, ficou uma estrutura com backhaul, midhaul e fronthaul. E aqui uma segunda motivação para o trabalho, que foi buscar soluções de rádio sob fibra, já que o fronthaul é predominantemente ótico, para o fronthaul 5G. Essa foi a segunda motivação dos meus estudos em 5G. Bom, aqui eu trouxe uma tabela com alguns trabalhos de estado da arte em pesquisas em 5G, nessa linha de fronthaul. E eu queria destacar os tipos de arquiteturas que foram investigados na literatura. Eu separei aqui, tem o rádio sob fibra analógico, a ROF, então tem uma série de trabalhos e pesquisadores desenvolvendo técnicas de rádio sob fibra analógico. Tem o rádio sob fibra digital, DROF, tem uma série de pesquisadores trabalhando nisso. Tem a linha de FiWi, são sistemas que integram enlaces de fibra com enlaces de RF, então tem trabalhos nessa linha, e tem trabalhos de rádio sob fibra integrados em redes óticas passivas, ROF mais PON. Isso é o que tinha na literatura. E o meu objetivo ao entrar nesse segmento foi, primeiro, integrar o FiWi mais PON, isso ainda não estava sendo estudado, né, ainda não tinha sido investigado, e buscar aplicações adicionais, misturar 5G com LTE, com Fiber to the Home, com Machine to Machine, explorar faixas de frequência em uma mesma arquitetura. E ainda, existiam vários tipos de transmissores de rádio sob fibra sendo propostos, né? Nós propomos ainda uma nova solução que foi baseada no modulador Dual Drive. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, isso é o que a gente tem, né, de estado da arte até o momento. Bom, vamos entrar agora, então, na fundamentação técnica, né, alguns conceitos que são importantes para os estudos em 5G. Primeiro, eu quero falar do padrão 5G-NR. O padrão, ele está bem descrito, né, no 3GPP, aqui, né, no documento do 3GPP, mas esse artigo que eu pus o print aqui na tela, ele traz como se fosse um resumo do padrão, e ele traz os principais aspectos do padrão 5G NR, né, que foi criado para o 5G. E o que esse padrão tem de novo em relação às outras tecnologias?
ele traz flexibilidade na alocação de recursos. Mas o que é isso? Bom, primeiro, o padrão ele considera dois ranges de frequência, duas faixas de frequência para o 5G, que foram chamadas de FR1 e FR2. O FR1 ele vai de 450 MHz até 7.125 GHz, e o FR2 de 24.25 GHz até 52.6 GHz. Percebam aqui a faixa de ondas milimétricas, que até então não era utilizada para as outras tecnologias de comunicações móveis. Em termos de largura de banda, né, as tecnologias anteriores elas iam até 20 MHz de largura de banda, isso porque trabalhavam com frequências mais baixas. O 5G ele já trouxe aqui a possibilidade de trabalhar com outras larguras de banda, até 100 MHz para o FR1 e até 400 MHz para o FR2. E aqui é o que permite, né, na verdade, para o cenário MBB, aumentar as taxas de transmissão. Se eu tenho mais espectro disponível para uso, eu consigo mandar mais informação e, com isso, aumentar a taxa de transmissão de dados. Outro aspecto que o padrão traz. Em relação à técnica de multiplexação, ele não mudou em relação ao 4G, continua sendo o FDM. E isso é um motivo até óbvio, foi para não mudar tudo de uma vez só, né? Foi favorecer a compatibilidade com o 4G, que já está implementado. Então, o padrão 5G ele manteve o FDM, embora outras técnicas estavam sendo já propostas e estudadas, porém, ele trouxe flexibilidade no espaçamento entre as subportadoras do FDM. Então, ele saiu apenas de 15 kHz, mas ele tornou possível também 30 e 60 kHz dentro do FR1, 60, 120 e 240 kHz para o FR2. As ordens de modulação, né, eu tenho aqui a flexibilidade de utilizar QPSK, 16 QAM, 64 QAM e 256 QAM. Então, isso, na minha opinião, é o que o padrão traz de mais novo, essa flexibilidade na alocação de recursos. Bom, aqui o transceptor 5G nacional foi desenvolvido no Inatel e utilizado nas minhas pesquisas. Aqui, o bacana é que foi a primeira vez que o Brasil teve um papel importante no desenvolvimento do 5G, né? A gente teve a oportunidade de desenvolver o equipamento com tecnologia nacional. Esse rádio ele foi desenvolvido em plataforma de rádio definido por software. Tem aqui uma foto do transceptor. Ele tem sido testado dentro de laboratório em campo, né? Em campo, a gente está buscando algo em torno de 100 km de alcance, é o objetivo desse rádio. E aqui eu tenho o diagrama em blocos do rádio, eu não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria de destacar esse bloco Waveform Generator. Esse transceptor ele tem a possibilidade de operar com OFDM, GFDM e FOFDM. São formas de ondas que foram propostas para o 5G. Embora o FDM tenha sido escolhido por padrão, essas outras formas de onda, elas continuam sendo potenciais para as novas fases do 5G, para outras aplicações. Então, o transceptor ele já está preparado para trabalhar com essas formas de onda. E quero destacar também esse bloco de pré-distorção. Isso não é novidade, rádios comerciais já têm esse bloco, mas eu vou destacar porque ele tem um papel importante nos resultados que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Falando agora de sistema fibra rádio. O que é um sistema fibra rádio? Ou FiWi, né? Fiber Wireless. O sistema fibra rádio ele consiste na integração de enlaces óticos com enlaces e acesso sem fio. Então, a tecnologia se torna híbrida na linha de uma convergência óptico-wireless. Sendo um pouco mais específico, a gente tem, num sistema FiWi, a gente tem os dados ou radiofrequência no domínio elétrico, isso é convertido para o domínio óptico através de um bloco de conversão eletroótica, transmitido pela fibra ótica, depois convertido novamente para o domínio elétrico, através da conversão agora optoelétrica, e depois transmitido no ambiente sem fio. Então, visto que a gente tem transmissão na fibra ótica e no ambiente sem fio, isso dá origem ao sistema FiWi. É o que a gente chama de sistema FiWi. WDM Overlay. O conceito de WDM Overlay consiste em sobrepor comprimentos de onda sobre comprimentos de onda do legado da tecnologia PON.
Então, em um cenário, o conceito de WDM Overlay, ele vem sendo discutido num cenário de coexistência de padrões POM, por exemplo, GPOM, XGPOM, NGPOM2, WDM-POM. E o conceito, ele prevê que um sinal de RF, seja em um determinado comprimento de onda, seja sobreposto aos comprimentos de onda das tecnologias POM. Isso para habilitar uma série de funcionalidades na mesma infraestrutura de rede. Então, isso é WDM Overlay. E aqui eu trago a canalização, né, feita pela ITU, através da recomendação G989.2. Percebam que é uma recomendação recente, de 2019. E aqui a gente observa a alocação de todas as tecnologias POM, e a gente observa aqui nessa faixa amarelinha que foi reservado uma faixa do espectro para RF e Video Overlay, né? Isso pensando em 5G. Então, essa técnica de WDM Overlay é uma solução, na verdade, né? É uma solução que pode ser imediata para a implementação do front haul 5G. Isso aproveitando a infraestrutura ótica que já está instalada. Então, a gente só adicionaria sinal de RF em um determinado comprimento de onda nessa infraestrutura. Os resultados que eu vou mostrar, eles consideram, foi utilizado, na verdade, GPON com RF Overlay. A técnica, a rede PON que eu utilizei foi uma GPON com RF Overlay. Métricas de desempenho, né? Nesse trabalho foi utilizado SNR, é uma métrica de desempenho analógica, relação sinal-ruído, e relaciona o nível do sinal com o nível do ruído. Isso é medido com um analisador de espectro elétrico. E foram utilizadas também métricas de desempenho digital, Modulation Error Ratio, MER, e Error Vector Magnitude, EVM, que, na verdade, são maneiras distintas de se medir a mesma coisa. Essas métricas, elas medem a dispersão de um símbolo na constelação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a posição ideal dos símbolos, né? Mas é possível que um símbolo chegue um pouco mais à esquerda, ou um pouco mais à direita, um pouco mais acima, ou um pouco mais abaixo. Essas métricas medem exatamente esse erro do símbolo recebido em relação ao ponto ideal, né, de recepção do símbolo. Então, a MER, ela relaciona a posição ideal do símbolo com o erro do símbolo, com a posição de erro do símbolo. E o EVM, o contrário, relaciona o erro do símbolo com a posição ideal do símbolo. Então, percebam que realmente são métricas distintas para se medir a mesma coisa. Nesse caso, a gente busca sempre aumentar a MER e reduzir o EVM. Os valores ótimos medidos para a MER ficam em torno de 43 dB e para a EVM algo em torno de 0,2%. Para os resultados do transceptor 5G, vocês vão ver que foi utilizado o parâmetro MER, porque essa foi a métrica de desempenho implementada no rádio, e para os resultados com padrão 5G-NR, vão ser utilizados EVM, porque esse é o parâmetro que foi descrito na norma que criou o padrão 5G-NR. Aqui eu mostro a infraestrutura de equipamentos que foi utilizada para a obtenção dos resultados que eu vou mostrar. Aqui estão alguns dos instrumentos que foram utilizados, ainda não são todos, mas eu vou comentar algum deles. Então, aqui no número 1 eu tenho o OSA, um analisador de espectro óptico. O 2 são as plataformas de rádio definido por software, rodando aqui a solução do transceptor 5G que a gente foi desenvolvido em Inatel, operando com OFDM, GFDM e CPO-FDM. O 3 é um gerador de forma de onda arbitrário. Então, na verdade, ele é um gerador de sinais em banda base. Eu consigo gerar, por exemplo, configurar um sinal no MATLAB, carregar nesse instrumento e implementar na minha rede. Então, ele é um hardware que permite você gerar sinais arbitrários, o sinal que eu quiser. PSG, o item 4, ele faz o upconversion desse AWG. Então, ele pega esse sinal em banda base e ele traz isso para a frequência que eu quero, com as configurações de modulação e tudo mais. Esse equipamento aqui, ele funciona, se eu não me engano, até 40 GHz, esse do laboratório. O 5 é um VSG, esse é um equipamento da Rode, já com o software, a licença do 5G-NR instalado, foi utilizado para os experimentos. O 6 é um BERT, né, ele faz a análise de erro de bit em banda base. O 7 é um outro gerador de sinais, também da Rode, com o 5G-NR instalado. E o 8, um VSA, um analisador de espectro vetorial.
seja, ele consegue receber aquela constelação 5G, demodular e entregar para mim um EVM, por exemplo. O 9, o BTS, aqui é um equipamento de campo, ele é um analisador de espectro, que eu consigo medir a relação sinal-ruído, por exemplo. E ele é portátil, né? Eu consigo levar ele para vários locais sem dificuldade. O 10 é um analisador de espectro elétrico, também, aqui nesse caso, para medir também a relação sinal-ruído, ele tem um pouco mais de confiabilidade em relação ao portátil. Foram utilizados também outros geradores de sinais, esses não são capazes de gerar o sinal 5G NR, mas conseguem gerar sinais LTE ou sinais, outros modelos de sinais. Um deles vai até 6 GHz e o outro vai até 40 GHz. Esse scope, aqui o 14, da Keysight, ele foi muito importante para os testes, ele consegue demodular o padrão 5G NR. Né? Ele é um osciloscópio, então ele faz análise no domínio do tempo, mas ele tem um software que roda interno que ele consegue fazer análise no domínio da frequência e fazer todo o processo de demodulação e entregar o EVM, por exemplo. Então, esse instrumento foi bastante utilizado. Esse aqui opera até 60 GHz, disponível no laboratório. E ainda um PNA, um analisador de rede. Esse para a gente medir, né, o desempenho dos cabos e das antenas que foram utilizados nos experimentos. Então, mais ou menos, esse é o ambiente, esses foram os instrumentos que foram utilizados nas pesquisas para os resultados que eu vou mostrar daqui para frente. Bom, primeiro falando então de rádio sob fibra para o front haul. Rádio sob fibra. Eu consigo implementar um enlace de rádio sob fibra com modulação direta e com modulação externa. Com modulação direta, a informação de RF ela chega diretamente no laser. Ela modula a portadora ótica. Mas qual que é o problema do uso da modulação direta? Os lasers disponíveis no mercado, eles operam geralmente até 10 GHz. Eles não conseguem atender o FR2 do 5G, por exemplo. Então, isso é um problema. Já a modulação externa, ela é um pouco mais complexa, ela exige, além do laser, um modulador eletroóptico, mas ela tem a vantagem que os moduladores disponíveis no mercado, eles operam, consigo até em torno de 40 GHz. Então, nós escolhemos trabalhar com modulação externa nas nossas implementações. E dentro de modulação externa, existem ainda 3 tipos principais de moduladores, falando do tipo Mach-Zehnder. A gente tem o Mach-Zehnder de estágio único, Mach-Zehnder de estágio duplo e o IQ, duo paralelo. O Mach-Zehnder de estágio único ele já vinha sendo usado vastamente na literatura. Nós propomos o uso do dual drive, justamente porque ele tem um grau maior de controle em relação aos sinais de RF, e ele tem 2 entradas de RF independentes. Nós tínhamos o desejo de transmitir mais de um sinal de RF ao mesmo tempo. Então, a nossa proposta foi utilizar o DD-MZM. Nós utilizamos também o IQ, mas eu já adianto para vocês que os resultados que eu vou mostrar são apenas com o DD-MZM, porque os resultados obtidos foram semelhantes em relação a esses 2 componentes, porém, o IQ ele é um componente mais caro e ele exige um grau maior, uma complexidade maior no controle, porque ele tem uma terceira tensão de polarização, V-Bias. Nós descartamos esse componente e seguimos com a análise aqui agora, apenas com o modulador de estágio único e o modulador de estágio duplo. Bom, então, como eu disse, nós tínhamos a intenção de atender dois ranges de frequência 5G simultaneamente. Então, nós trabalhamos na frequência primeiro de 6 GHz e 28 GHz. Nós combinamos isso através de um duplexer e entregamos no modulador de braço único. Ele tem uma única entrada de RF. Né? Esse componente recebeu a portadora ótica, que foi modulada por esses sinais de RF, para seguir com a transmissão no domínio óptico. Em paralelo, nós implementamos o mesmo setup, porém agora com o modulador dual drive. E aí percebo que como ele tem 2 entradas de RF, nós colocamos 6 GHz em uma entrada e 28 GHz em uma outra entrada. E tudo isso vai ser transmitido num único comprimento de onda, 1560 nanômetros. Bom, e a partir daqui, nós seguimos com a implementação. Nós tínhamos também a intenção de aqui já implementar um WDM overlay, né? Então, os lasers nossos estavam configurados para 1560 nanômetros, e nós implementamos em paralelo uma comunicação em banda base, baseada em gigabit Ethernet, através de media converters. Então,
pegou Media Converters, que operam em 1550 e 1310 nanômetros, ou seja, não diferente de 1560 nanômetros, e fez uma comunicação entre eles. Então, esse computador, ele passou a ser visível para o computador da transmissão. Então, aqui eu conseguia passar um vídeo daqui para cá, transmitir música, qualquer tipo de informação. E utilizando um splitter, nós combinamos a solução 5G, transmissão dos sinais de RF, ora com o modulador dual drive, ora com o modulador single drive. O objetivo era comparar esses dois tipos de implementações. Então, isso foi combinado num splitter, né? Foi separado também através de um splitter. Nessa ocasião, a gente não tinha disponível um WDM, um acoplador WDM, então por isso que a gente utilizou o splitter, e por isso foi necessário utilizar alguns componentes adicionais. Por exemplo, para esse lambda de 1310, né, que é o uplink aqui da comunicação gigabit Ethernet, não chegar no modulador, foi necessário utilizar um circulador óptico aqui, na saída do modulador antes do splitter, e deixar esse sinal chegando num power meter, por exemplo. Foi necessário também utilizar um filtro aqui na saída do splitter para selecionar apenas a componente de 1560 nanômetros, visto que as outras componentes são da comunicação gigabit Ethernet, não tem interesse para o 5G. Então, nós fizemos isso, o sinal aqui no domínio óptico passou por um atenuador óptico ajustável para a gente controlar a potência, aqui um medidor de potência, e chegou no foco detector. Então, nós analisamos o sinal de RF recebido num analisador de espectro elétrico, né? Aqui, só reforçando, eu me esqueci de comentar, na saída do modulador, para os dois casos, isso é idêntico para os dois casos, a gente observa a portadora óptica no lambda do laser, 1560 nanômetros, e bandas laterais que são provenientes dos sinais de RF. Então, a gente tem bandas laterais para FR1, que é 6 GHz, e temos bandas laterais em FR2, que é o caso do 28 GHz. Isso é idêntico para os dois cenários e prova que os dois sinais estão sendo transmitidos simultaneamente na mesma componente óptica. Bom, os resultados dessa implementação foram analisados em termos da relação sinal-ruído. Então, para o primeiro caso, do modulador single drive, olhando inicialmente o sinal de 6 GHz. Nós habilitamos o sinal em 6 GHz, curva em preto, medimos a SNR por uma série de potências ópticas e fomos habilitando os outros sinais um por um. Então, habilitamos a comunicação gigabit Ethernet, habilitamos o sinal em 28 GHz sozinho e depois habilitamos tudo, 6 GHz, 28 gigabit Ethernet. E observamos aqui que não houve alteração significativa na SNR em função da habilitação dos outros sinais. Ou seja, o sistema está apto a transportar o sinal de 6 GHz. Ou seja, os outros sinais não interferiram negativamente no sinal de 6 GHz. E fizemos a mesma coisa para o sinal em 28 GHz. Nós habilitamos ele sozinho, a curva em cinza, começamos a habilitar os outros sinais. E aqui a gente observou que quando a gente habilitou o sinal em 6 GHz, ele degradou a relação sinal-ruído do sinal em 28 GHz em 7,5 dB. Houve uma queda de desempenho aqui que poderia impactar nesse compartilhamento de link entre os sinais. Isso aconteceu com o modulador single drive. Quando a gente colocou o modulador dual drive, nós, primeiro para análise em 6 GHz, né? O desempenho foi praticamente o mesmo. Não houve alteração significativa de queda de desempenho em relação ao sinal-ruído ao habilitar todos os sinais simultaneamente. O valor da SNR ele é diferente, né, nos dois casos, porque os moduladores que nós utilizamos são de fabricantes diferentes e possuem respostas em frequências diferentes. Então, isso não é o objetivo principal da análise. O objetivo principal da análise não é o valor da SNR, mas sim a degradação da SNR na presença de outros sinais. Então, para 6 GHz, desempenho, não houve alteração de desempenho, e para 28 GHz, curva em cinza, agora com o modulador dual drive, nós observamos que ao habilitar o sinal de 6 GHz, houve uma queda de desempenho de 1,9 dB, significativamente menor do que a queda de desempenho com 7,5 dB. Então, daqui para frente, nós passamos a utilizar o modulador dual drive nas nossas implementações. E essa foi uma contribuição dos trabalhos, né? Os maiores detalhes estão nessa publicação no Ops Communication. Entrando na integração
de um transceptor 5G nacional e uma rede ótica passiva. Aqui, o objetivo era utilizar uma rede ótica passiva já instalada no Inatel, utilizar aquela infraestrutura de rede que já estava alocada para Fiber to the Home, provimento de internet, e utilizar essa infraestrutura para transportar os sinais 5G e compor o front haul 5G multibanda. Então, o objetivo era utilizar essa infraestrutura, transportar nela também o 5G em 26 GHz e o 5G em 735 MHz. E habilitar uma supercélula, por exemplo, para aplicações rurais, e uma picocélula ou femtocélula em 26 GHz para o ambiente interno. Tudo isso trafegando junto com o sinal em banda base, é claro, em outro comprimento de onda, né, mas na mesma infraestrutura de rede. Então, essa implementação ela partiu desse setup que eu acabei de comentar, né, com o modulador Dual Drive. E desse setup, nós chegamos nesse um pouco mais evoluído. E aqui, o que tem de diferente? Tem que nós utilizamos agora equipamentos, a OLT e a ONU, ao invés dos conversores de mídia. Então, é uma PON real instalada no Inatel. Nós trouxemos agora o transceptor 5G implementado nesse sistema, na faixa de frequência em 735 MHz. Essa frequência foi escolhida porque ela é potencial para aplicações de longo alcance. E o VSG agora em 26 GHz, pensando em femtocélula no cenário EMBB. Esses sinais eles foram combinados no modulador Dual Drive. Agora nós já tínhamos aqui o WDM coupler, então não foi necessário utilizar circulador nem filtro aqui na saída do acoplador. Esses sinais foram combinados, transmitidos na PON do Inatel, de um laboratório para outro, separados na extremidade. O sinal em banda base da rede PON chegou até o NU, né, onde houve comunicação, e o sinal de RF foi fotodetectado, amplificado. Nós separamos as frequências através de um duplexer, então nós separamos o sinal em 700 MHz, veio aqui para o receptor 5G, e o sinal em 26 GHz foi para o analisador de espectro vetorial. Nesse momento, não houve ainda irradiação no ambiente sem fio. Aqui é uma topologia de rádio sob fibra. E aqui alguns parâmetros. Nesse cenário, nós utilizamos GFDM, 256 QAM, BW de 20 MHz, que resultou em 100 megabits por segundo, isso no transceptor 5G, né, em 700 MHz. Já o VSG foi utilizado 16 QAM e BW de até 287,5 MHz, já que nós estávamos em uma faixa de frequência mais elevada. Os detalhes desse setup, né, eles estão publicados nesse Journal Lightwave Technology de 2018. Então, lá tem mais informações a respeito dessa implementação. Aqui algumas fotos do setup. Eu tenho aqui o transmissor em 26 GHz, o transceptor 5G, aqui o setup ótico, aqui o fotodetector, os estágios de amplificação e do duplexer, que faz a separação das frequências, aqui o estágio de recepção e análise, né? A OLT com um analisador de tráfego, que é a recepção na OLT, né? Nós transmitimos vídeo e percebemos que estava tudo ok. E aqui um zoom do setup ótico com o modulador Dual Drive e os acopladores WDM. Bom, num primeiro momento, falando da análise do sinal 5G, até então 5G, né? O GFDM. É um sinal oriundo do transceptor 5G. Primeiro, nós observamos que o transceptor, na linha em azul, ele era capaz de oferecer uma MER de 40 dB, que é uma MER atrativa e compatível com o equipamento de rádio digital. Ao integrar esse transceptor, esse transmissor, no cenário rádio sob fibra, nós observamos a curva em vermelha e observamos que, à medida que nós aumentamos a potência de RF, o desempenho do transceptor ele começa a cair. Isso em função do produto de intermodulação na entrada do modulador. E então, nós observamos que até menos 5 dBm, nós tínhamos um cenário em que eu conseguia fazer a transmissão rádio sob fibra sem penalidade na MER. Mas ainda tinha um problema. A gente sabe que em um enlace rádio sob fibra, ele atenua o sinal fotodetectado em relação ao sinal que foi incidente no enlace. Isso é uma atenuação algo em torno de 30 dB. Então, nós começamos a adicionar amplificadores na saída do fotodetector para compensar essa atenuação. E aí vem essas curvas aqui em roxo, verde e preto para amplificadores com 12, 24 e 30 dB. A
curva em preto, então, é uma curva que eu praticamente elimino a atenuação imposta pelo sistema rádio sob fibra. E a consequência disso é que o trecho em que o transceptor opera sem degradação de MER, ele foi reduzido, agora para potências de até menos 10 dBm. Então, essa foi a primeira análise que nós fizemos. E usando aquele bloco de compensação pré-distorção digital, nós percebemos que, por exemplo, para 0 dBm, a MER já ia para 38,3 dB. Então, embora exista essa queda de desempenho em função do uso de amplificadores, com o bloco de pré-distorção digital do transceptor, a gente consegue resgatar e melhorar significativamente essa MER, caso seja necessário trabalhar com potência de RF um pouco mais alta. Aqui, a análise em 26 GHz. Então, nós conseguimos 1 gigabits por segundo com EVM de 5,7%, que atende com margem o requisito da 3GPP. O requisito da 3GPP é 12,5%. Então, aqui a gente percebeu que tinha margem para irradiar esse sinal. E aqui o espectro medido, 287,5 MHz largura de banda, a constelação com símbolos bem definidos e o diagrama de olho também a gente consegue ver sem distorções. Bom, entrando agora no sistema 5G fibra rádio com múltiplas aplicações. Isso é uma evolução do trabalho que eu acabei de mostrar. Agora, com a aplicação wireless, com a aplicação FiWi. Então, nós pegamos a mesma infraestrutura, porém agora também nós não utilizamos mais aquela PON no Inatel. Nós utilizamos uma rede PON real instalada na cidade de Santa Rita de Sapucaí. Um provedor de internet da cidade deu uma entrada na rede deles para a gente no laboratório e o nosso objetivo foi adicionar aplicações nessa rede já instalada. Então, nós adicionamos o Long Reach, aplicação de longo alcance em 700, na banda de 700 MHz. Adicionamos a aplicação em 3,5 GHz, que é uma faixa de frequência 5G, para aplicações de EMBB em ambiente externo. Trabalhamos também com ambiente interno para aplicações de EMBB em 26 GHz e uma aplicação machine-to-machine. Nós colocamos também um controlador nessa rede capaz de controlar atuadores em um outro ponto da rede. Então, o que resultou nesse cenário? Um cenário com uma rede PON instalada, capaz de atender longo alcance, uma célula em ambiente externo, uma célula em ambiente interno, tudo na mesma infraestrutura de rede. Aqui o setup desse cenário, ele é uma evolução do setup que eu acabei de mostrar, e o que ele traz de novo agora é exatamente essa conexão com o provedor de internet da cidade. Nós utilizamos uma arquitetura real na cidade. Ele tem de novo também, de principal, essa parte de radiação no ambiente sem fio. O setup anterior ele considerou apenas rádio sob fibra, agora nós transmitimos essa informação no ambiente sem fio. E adicionamos também essa frequência de 3,5 GHz. Então, agora eu tenho o transceptor operando na banda de 700 MHz, eu tenho 5G em 3,5 GHz e eu tenho 5G em 26 GHz. Tudo isso sendo modulando um mesmo comprimento de onda e sendo transmitido em um mesmo comprimento de onda que está combinado através de WDM Overlay, que eu já mostrei anteriormente, com a PON do provedor de internet e um padrão Profinet de indústria 4.0. Combinamos tudo isso, colocamos em uma PON, em um ponto da cidade nós fizemos um loop, trouxemos essa informação de volta para o laboratório, separamos os comprimentos de onda, na parte do 5G nós separamos as frequências e irradiamos o sinal em 26 GHz e irradiamos aqui com uma mesma antena, uma antena faixa larga, irradiamos 3,5 GHz e 788 MHz. Vamos ver o resultado dessas implementações. Isso, novamente, os detalhes desse setup, isso tem margem para bastante discussão, então, os detalhes estão nesse outro artigo do Journal of Lightwave Technology de 2020. Aqui umas fotos da implementação. Então, eu tenho no ambiente de laboratório, como se fosse a central, um setup ótico, aqui os geradores de RF, o laser, como eu disse, foi o único laser para transmitir os 3 sinais de radiofrequência,
tenho aqui a minha antena de transmissão no ambiente interno, a minha antena corneta aqui para o sinal em 26 GHz, e aqui a interface de conexão com o provedor de internet da cidade de Sampaio de Sapucaí, o provedor chamado VivaVox. Aqui uma foto da femtocélula implementada internamente, né? A antena aqui para 3.5 GHz e a antena para 26 GHz. Aqui o estágio de recepção, isso foi aproximadamente 10 metros, que era o limite aqui do laboratório que a gente conseguia fazer. E aqui fotos do transceptor 5G na unidade de rádio e do estágio de recepção em ondas milimétricas, em 26 GHz. Algumas fotos também da implementação no ambiente externo. Nós colocamos uma antena na janela do laboratório, né? Aqui está o link de visada. Posicionamos o transceptor 5G, o receptor 5G em uma das extremidades do campus do Inatel, a 105 metros da janela do laboratório, e fizemos aqui as medidas de desempenho para esse sinal 5G oriundo do transceptor nacional. Bom, no primeiro momento, nós medimos na saída do fotodetector a presença dos 3 sinais simultaneamente. E nós fizemos isso para ver se isso não estava gerando um monte de espuro aqui no meio, né? E nós configuramos o uso do modulador dual drive, ele justamente favorece que nós consigamos obter apenas os sinais de interesse. Então, aqui o sinal em 700 MHz, o sinal em 3.5 e o sinal em 26 GHz. O sinal em 26 GHz, é claro, ele tem uma menor potência, porque as atenuações são maiores em 26 GHz e o piso do ruído do instrumento cresce, né, à medida que eu aumento a frequência. A partir de agora, então, vamos ver um pouquinho dos resultados de cada um desses sinais separadamente, embora não estivessem presentes simultaneamente. Primeiro, a análise em 788 MHz. Então, foi uma prova de conceito com um enlace sem fio em 105 metros após 12,5 km de fibra ótica. Então, nós analisamos a MER recebida em função da forma de onda transmitida, OFDM, GFDM e OFDM, e observamos um comportamento similar entre essas formas de onda. Porém, observamos aqui uma MER atrativa e baixa emissão fora da faixa para os sinais de FDM e FOFDM. MER atrativa porque uma MER acima de 30 dB na unidade de transmissão, ela é considerada um valor compatível com os equipamentos de rádio comerciais. E o que é essa baixa emissão fora da faixa que eu comentei? Bom, aqui eu tenho em vermelho o sinal OFDM. Quando a gente muda para GFDM e FOFDM, que são formas de onda estudadas para 5G, observem que esse espúrio aqui fora da faixa, ele é reduzido em 20 dB nessa medida. Então, a gente percebe que a gente tem um confinamento maior do sinal. Isso é chamado de baixa emissão fora da faixa, e é a vantagem de se usar GFDM ou FDM, que pode ser que seja implementado agora nas fases seguintes do 5G. Olhando FOFDM, nós medimos a constelação lá no receptor, 256 QAM, que resultou em 29 megabits por segundo, e mudando o objetivo para robustez, nós trocamos para 64 QAM, com a penalidade de taxa, né, que caiu para 24 megabits por segundo, mas manteve o link de pé. Olhando agora o sinal em 3.5 GHz. E percebam aqui a alocação de recursos, a flexibilidade na alocação de recursos que eu comentei, e o mesmo frame 5G-MR, nós conseguimos transmitir sinais em 64 e 256 QAM simultaneamente. Isso no mesmo frame, é uma coisa que o padrão 5G-MR permite. Então, nós fizemos essa transmissão e analisamos isso no cenário ROF e FiWi. Para 20 MHz de banda, a gente observa aqui que os valores de EVM atendem com margem o requisito da 3GPP. Para 60 MHz de banda, no ambiente FiWi, nós já não conseguimos atender esse limite e o mesmo ocorreu para 100 MHz de banda, um pouquinho acima dos 3.5 exigido. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque no cenário FiWi, aqui eu tenho a constelação, o espectro para esses sinais transmitidos. A gente consegue observar aqui o que eu acabei de comentar, a constelação em laranja escuro, 256 QAM, e em laranja claro, 64 QAM. Estava sendo transmitido junto, né, e recebido junto também. As outras cores são os símbolos de controle do padrão.
Então, tudo isso foi transmitido junto, e no cenário FiWi, principalmente aqui para 100 MHz de banda, mas aqui a foto está para 60 MHz de banda, a gente observa que tem uma ondulação no espectro recebido, né? E essa modulação é efeito de canal sem fio. E como não foi utilizado a equalização, a gente não conseguiu atender nesse momento o requisito da 3GPP. Mas, ao aplicar a equalização aqui, muito provavelmente será possível reduzir significativamente esse EVM e cumprir todas as normas exigidas. Passando agora para a femtocélula em 26 GHz, né, aqui nós utilizamos aquele bloco de DPD, o bloco de pré-correção digital. E no cenário FiWi, nós conseguimos atender agora, com margem, todos os requisitos da 3GPP. Isso para 16 e 64 QAM, com até 800 MHz de banda, que resultou em 4 gigabits por segundo, com EVM de 3,9%. Então, com margem aqui para o requisito da 3GPP de 8%. Essa margem pode ser usada para quê? Para estender o comprimento do enlace, visto que aqui foi utilizado apenas 10 metros. Isso mostra que o enlace pode ser estendido além de 10 metros. Essa margem pode ser utilizada para robustez e pode ser utilizada também para aumentar o enlace óptico, né? Foram 12,5 quilômetros, a gente tem margem para estender esse enlace. Aqui os prints da constelação, diagrama de olho e espectro medido para esse sinal de 800 MHz de banda. Medimos ainda o padrão 5G-NR agora em 26 GHz. O resultado anterior foi padrão 5G para 3,5 GHz, agora em 26 GHz. E nesse cenário, nós utilizamos largura de banda de até 100 MHz, porque isso é uma limitação do nosso instrumento de medição 5G-NR. O nosso analisador era capaz de medir até 100 MHz de banda, então nós não utilizamos aqui, embora fosse nosso desejo, 400 MHz de banda. Mas atendemos com folga os limites da 3GPP e conseguimos aqui 380,65 megabits por segundo nessa transmissão. Aqui constelação recebida, novamente os pontos em laranja claro, a constelação 64 QAM, laranja escuro 16 QAM e as outras cores são símbolos de controle do padrão 5G-NR. 4,4% de EVM, com taxa de 380,6 megabits por segundo, longe ainda, né, do requisito estabelecido pela 3GPP de 8%. E nesse mesmo cenário, nós implementamos uma aplicação machine-to-machine, né? Aqui tem uma foto do setup, onde a gente tem um controlador e tem um atuador. Esses dispositivos, eles são conectados tipicamente com o cabo Ethernet. Aqui nós pegamos o cabo Ethernet, jogamos num conversor de mídia e a informação passou para o domínio óptico. E colocamos um cordão óptico entre esses MIDI converters e levantamos o sistema. Depois, nós substituímos esse cordão óptico pelo enlace que nós estávamos considerando na aplicação anterior, o enlace da Vivavox, o enlace real, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Como é ida e volta, nesse caso era um enlace de 2 km, como é ida e volta, foram 4 km de propagação, e a norma Profinet, ela exige uma latência de, no máximo, 10 milissegundos. Não pode ultrapassar 10 milissegundos. Como resultado, nós tivemos aqui com o conversor de mídia 7,34 milissegundos e com enlace óptico implementado 9,54 milissegundos. Então, atendendo aqui com uma distância muito maior do que ocorre com o padrão Ethernet. O padrão Ethernet é limitado a 100 metros. Aqui a gente chegou em 4 quilômetros com uma latência abaixo de 10 milissegundos. Entrando agora na última implementação que eu vou mostrar, um sistema 5G-NR com amplificação de RF assistido por fotônica. Bom, o que é isso, né? Aqui o objetivo inicial foi transmitir 4 sinais ao mesmo tempo. Transmitir um sinal FOFDM na banda de 700 MHz, um sinal 64 QAM, aqui simulando um sinal 4G em 2,7 GHz, transmitir um sinal 5G em 3,5 GHz, 5G-NR, aqui o padrão 5G, e transmitir um sinal em 26 GHz com 3 subbandas de 400 MHz, pensando em taxa, né? Então, isso foi colocado no setup de rádio sob fibra, utilizando o modulador dual drive, e se fosse um rádio sob fibra convencional, na saída do modulador poderia ser utilizado
um amplificador óptico, um EDFA, e esse sinal passaria por uma SMF, uma fibra ótica monomodo, e seria fotodetectado. Existem duas estratégias para aumentar a potência do sinal fotodetectado nesse rádio sobre fibra convencional. Quais são elas? A primeira é aumentar a potência aqui na entrada do fotodetector, através, por exemplo, de aumentar o ganho no EDFA. Porém, existe um limite para que eu aumente essa potência, porque o fotodetector ele pode operar com uma determinada potência de entrada, acima disso ele pode queimar. E a outra estratégia é acrescentar amplificadores de RF aqui na saída do fotodetector, o que pode ser uma complicação em ondas milimétricas, porque esses dispositivos são mais caros e podem levar complexibilidade à unidade remota, isso não é tão desejado. Então, nós buscamos uma maneira de utilizar um enlace de comunicação para prover, além de dados, além da transmissão de informação, prover também ganho de radiofrequência. Como que nós fizemos isso? Nós adicionamos, antes da SMF, um trecho de HLNF, é uma fibra ótica altamente não linear. Eu tenho aqui os dados dessa fibra, percebo que ela tem um gama, o coeficiente de não linearidade de 28 watts-1, quilômetros a -1. Então, um coeficiente de não linearidade muito alto. E estimulamos com isso um efeito não linear Power Wave Mixing. A gente observa aqui na entrada da HLNF, portadora ótica e bandas laterais, e na saída da HLNF, a gente observa que existem outras componentes óticas que são justamente resultados do produto de Power Mixing. E ao fotodetectar esse sinal, nós observamos que nós temos um ganho de RF. Os maiores detalhes dessa implementação estão publicados nesse artigo do Optics Letters. Bom, eu disse que tem um ganho, né, de RF. Quanto é esse ganho? É um ganho de aproximadamente 15 dB. E aqui eu tenho as medidas que mostram esse ganho. O sinal em vermelho é para o cenário rádio sobre fibra convencional e o cenário em preto, PAA, que é o Photonics Assisted Amplification. Então, para todos os sinais que foram transmitidos, nós observamos esse ganho de 15 dB utilizando essa técnica de ótica não linear com Power Mixing. E para provar que isso não acontecia só nas frequências que a gente estava transmitindo, nós medimos o S21, né, do setup inteiro. E aí isso foi de 0 a 25 GHz, e a gente observou que esse ganho de 15 dB ele permanece praticamente estável em toda essa faixa de frequência que foi medida. Partimos depois para a análise digital. Né? Na saída do fotodetector, nós colocamos dois amplificadores ainda de 12 dB e medimos o EVM. Para o cenário de rádio sobre fibra convencional e com amplificação, nós vemos aqui que com amplificação o EVM ele tem uma redução. Ele passou aqui, por exemplo, de 8% para menos de 6% na subbanda 1, isso em 26 GHz. E manteve mais ou menos esse comportamento do sinal em 26 GHz. Na sequência, nós medimos também o EVM para os outros sinais, o FFDM, o LTE e o 5GNR. E agora, nós utilizamos uma estratégia diferente. Para o rádio sobre fibra convencional, nós mantemos os dois amplificadores na saída do foto, e para o cenário PAA, visto que ele gera ganho de RF, nós eliminamos esses dois amplificadores e comparamos o desempenho, né? E observamos que para o cenário PAA, o EVM se manteve abaixo para todos os sinais medidos, mostrando que a solução proposta permite eliminar o uso de amplificadores na saída do fotodetector. Isso pode ter benefício de custo, né, e simplificação na unidade remota. Aqui nós mostramos que essa técnica de amplificação também funciona em banda base. Aqui, primeiro, amplificando um sinal de RF em 28 GHz, constelação e diagrama de olho. Depois nós substituímos isso por um sinal em banda base. Utilizamos o BERT para medir o erro de bit. E nós observamos aqui que um ganho de RF também de aproximadamente 15 dB para o sinal em banda base. Então, essa técnica opera desde banda base até... ela é limitada, na verdade, pela largura de frequência do modulador óptico. Pode operar, portanto, até 40 GHz. Esses resultados estão publicados nesse Optical Fiber Technology, né, os maiores detalhes dessa implementação. Bom, trabalhos futuros e em curso para 5G.
Isso não é uma conclusão, é uma visão. Né? Como avançar em 5G rumo ao 6G? Nós começamos a fazer isso com inteligência artificial. É um hot topic que está sendo proposto para aplicações em 6G, mas já com uso em 5G. Esse é um primeiro trabalho que ele está bem recente ainda, ele foi publicado no mês passado, nesse Brazilian Journal of Development, onde é um trabalho simulado, né, um trabalho numérico, onde nós integramos o MATLAB, que faz toda a geração e a detecção de sinais, com o OptSystem, um simulador de comunicações óticas. Então, nós implementamos um cenário rádio sob fibra no OptSystem, e os sinais que foram transmitidos nesse setup foram gerados lá no MATLAB e recebidos lá pelo receptor, o FDM, onde foi implementado algoritmos de inteligência artificial e machine learning, por exemplo, aqui o evolução diferencial. E o objetivo era manipular parâmetros básicos nessa fase, como a potência do laser, potência de RF e a tensão de polarização do modulador. Esse sim é um parâmetro crítico em setups de rádio sob fibra. Então, nós fizemos isso e trabalhamos com os cenários com diversas modulações, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM. O que nós fizemos? Para 16 QAM, curva em azul, nós medimos aqui a SER, taxa de erro de símbolo teórica, essa curva aqui, e depois medimos, otimizamos na mão, lá no software, o cenário rádio sob fibra, e aplicamos IA. E aí IA e o rádio sob fibra se mantiveram com o mesmo desempenho. Depois nós mantivemos essa otimização manual e mudamos a ordem da constelação. Fomos para 64 QAM, curva em vermelho. E aqui a gente começou a observar que o IA começou a trazer um benefício de desempenho para o cenário rádio sob fibra. Depois nós mudamos para 256 QAM. E aqui nós observamos uma melhora significativa do sistema com IA. Tenho aqui a curva da SER sem IA e a curva com IA. Então, aqui, realmente, a inteligência artificial começou a trazer benefício em termos de desempenho para o cenário rádio sob fibra. O nosso objetivo agora é implementar isso na prática, né? E também estender os parâmetros de controle. 3 parâmetros é muito pouco para justificar o uso de inteligência artificial. A gente quer estender isso para resolver problema de dispersão, talvez efeitos não lineares, talvez combinação com outros comprimentos na fibra. Isso está sendo estudado. Um outro hot topic que está puxando estudos é a questão do acesso e backhaul integrados. No setup que eu mostrei lá no início da apresentação, não sei se vocês lembram, tinha um backhaul, fronthaul e midhaul. Agora, para a segunda fase do 5G, e isso se estende também ao 6G, fala-se em acesso e backhaul integrados, ou seja, o backhaul sem fio, não mais sendo ótico, e um nó de backhaul, ele não serve só para estender a rede de acesso, ele já pode prover acesso naquele ponto ali. Então, eu vou construindo a minha rede de acesso e, ao mesmo tempo, eu vou criando a minha rede de transporte, perdão, e, ao mesmo tempo, eu vou criando pontos de acesso. Isso facilita a densificação da rede e permite a instalação de rádios aqui a nível da rua, rádios mais simples, para prover acessos em localidades específicas. Então, isso está sendo estudado e é um hot topic também que pode puxar diversos estudos. Fotônica integrada, esse também é um tema forte para 6G. Aqui eu trouxe um caso, uma plaquinha que está no nosso laboratório aqui no Inatel. É uma placa que foi desenvolvida na Itália, um chip óptico, e ele tem aqui 8 lasers DFB nessa plaquinha. E ela tem todo esse tamanho por conta dos conectores de RF, que demandam um pouquinho mais de tamanho, ela poderia ser menor. O fato é que ela consegue gerar 8 comprimentos de onda distintos, e nós propusemos o uso dessa placa para comunicação. Então, nós começamos a integrar sinais 5G nessa plaquinha. Jogamos nela o 5G-NR em 10 GHz, 5G-NR em 738 MHz, e combinamos aqui também um LTE em 790 MHz. Lembrando que as aplicações 5G em baixa frequência são previstas para coexistir com LTE. Então, nós estamos fazendo testes nesse sentido, e aqui um espectro dessa plaquinha, com 3 comprimentos de onda que foram utilizados, e ela consegue oferecer aqui uma potência algo em torno de -10 dBm.
Um outro hot topic, esse eu tenho bastante interesse, estou começando as pesquisas nessa linha, que é a convergência de broadcasting com redes celulares. Muita gente fala que TV digital é uma tecnologia morta, para mim não é. A gente sabe que a TV digital ela tem diversos padrões, começou lá com a TSC nos Estados Unidos, né, o padrão americano, tem o DVB europeu, ISDBT, que é o brasileiro e o japonês, e agora o pessoal está desenvolvendo um ATSC 3.0 em busca de um padrão universal, né, para a TV digital. Olhando os dados de comunicação móvel, a gente vê que 73% está sendo ocupado por vídeo. Isso equivale a 107 exabytes por mês, tráfego de vídeo. Isso até 2023 é o que se espera. Então, uma tendência para resolver esse tráfego, para desafogar, na verdade, as redes com esse tráfego de vídeo, é utilizar a infraestrutura de TV digital para escoar esse tráfego de vídeo. Então, por exemplo, eu tenho a infraestrutura de rede celular instalada e eu tenho a infraestrutura de TV digital funcionando em paralelo. Ora, começou uma demanda de vídeo aqui num estádio de futebol, por exemplo, as pessoas começaram a transmitir muito vídeo ou querer assistir um jogo ou um show através do celular. Por que não a rede celular migrar o tráfego de vídeo para a rede de TV digital? Isso poderia desafogar, né, a rede celular e evitar uma série de congestionamentos. Então, essa é uma linha de pesquisa que está sendo estudada. Aqui, inclusive, o exemplo, né, tem o combinador da rede celular com a parte de broadcast, e aí tem-se a transmissão do padrão de TV juntamente com o frame 5G, né, nessa topologia. Inclusive, tem equipamentos que estão sendo desenvolvidos nesse momento para atender essa solução. Aqui são equipamentos da Rode, por exemplo, BSCC 2.0, BSCC 1.0. Isso está em desenvolvimento. E é um tema que, particularmente, eu tenho bastante interesse por ter trabalhado com TV e poder puxar isso de volta agora com comunicações óticas. Um outro hot topic, rádio sobre fibra híbrido. Como eu disse lá no início, a gente tem rádio sobre fibra analógico e digital. São duas tecnologias distintas. Mas por que não combinar essas tecnologias numa mesma infraestrutura para que eu possa atender um maior número de aplicações, né? E como fazer isso? Eu posso utilizar WDM, claro, e aí com um lambda eu uso rádio sobre fibra digital e com o outro rádio sobre fibra analógico, mas eu posso também combinar isso num único lambda e usar uma banda de guarda aqui entre o sinal digital e o sinal analógico. Eu posso ainda utilizar a polarização cruzada, né? Diversidade de polarização. E transmitir o sinal digital em uma polarização e o sinal analógico em uma outra polarização. E eu posso ainda alocar o sinal analógico nos nulos do sinal digital, né? Sem causar interferência entre esses sinais. Então, isso está sendo estudado, inclusive esse é um trabalho de iniciação científica que eu orientei no semestre passado, a gente fez simulações envolvendo esse rádio sobre fibra híbrido. Tá aí o TCC que eu pude orientar no semestre passado. E por fim, né, isso eu não trabalho ainda nesse segmento, estou começando os estudos agora, mas é uma tendência forte, ótica no espaço livre e comunicação com luz visível. Então, aqui alguns testes que já estão sendo feitos em Inatel, com Free Space Optics, e aqui um resultado de VLC que a gente tem, combinando 5G-NR com subbandas aqui 64 QAM, isso com o objetivo de prover comunicação. Os detalhes desse resultado, inclusive, foram publicados recentemente nesse artigo, e tem bastante autor, inclusive, tem até aqui a participação do professor Danilo, da Unifei, e o professor Murilo, da USP de São Carlos. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar hoje. Eu espero que tenha sido claro. Agradeço a todos pela atenção e fico disponível para perguntas. Obrigado. Oi, Ramon. Muito obrigada pela apresentação. Achei, assim, o nível de detalhe, assim, muito trabalho, assim, bem feito, bem bacana. Parabéns aí, né, pela apresentação e também aí pelos detalhes aí das montagens aí que você fez. Obrigado, professor. Parabéns aí. Deixa eu ver se não sei se alguém chegou a fazer alguma pergunta. Eu tenho várias, mas enfim, não sei se... Vamos lá.
Ô, Bruno, não sei se não está aparecendo para mim, se está aparecendo para você. Não está aparecendo para mim. Os Não? alunos aí podem colocar as perguntas aí, pessoal, no Q&A aí, mas ninguém Sim, colocou. sim. Posso fazer uma, Lúcia, de Claro, curiosidade? claro, Das claro, suas? pode. A minha é bem de curiosidade mesmo. Quando você falou aí da transmissão de luz no espaço livre, né? Desculpa a ignorância e até uma curiosidade mesmo. Existem modelos matemáticos consistentes para calcular a atenuação nessa situação aí? Sim, professor, com VLC e com FSO, existem esses modelos, posso dizer que existem até na literatura modelos bem definidos. Mas a sua pergunta é interessante, que para o cenário FiWi, fibra rádio, não tem. E aí, isso é uma linha de pesquisa. A gente, inclusive, está trabalhando nisso e utilizando inteligência artificial para ajudar a montar esse modelo. Isso para o FiWi. Para VLC e FSO, isso já tem alguma definição no âmbito da literatura. Uhum. É interessante, eu acho que isso é uma vertente que vai ser bastante explorada, né? Então, acho que tem bastante pesquisa básica, né? Mas, enfim, era mais uma curiosidade. Eu vou deixar a Lúcia mais da área. Não, imagina, imagina. Fica à vontade, Bruno. O Ramon, a gente escuta falar um pouquinho sobre 6G na parte de terahertz. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Não sei se você acha que tem essa vertente ou não, sobre a questão do terahertz para 6G? Claro, professor. De fato, essa vertente existe. Ela está prevista em quase todos os papers de 6G, falam em terahertz e falam em VLC. São duas vertentes muito fortes para 6G. Eu, particularmente, que não atuei ainda com terahertz. Então, eu não tenho muito conhecimento da tecnologia. Mas eu sei que, em breve, eu tenho que começar a estudar isso, porque isso está, de fato, previsto. Como eu disse, todos os artigos que a gente vê de 6G falam em terahertz. Todos eles. Uhum. Tá joia. E assim, eu percebo que dos seus trabalhos tem vários autores, né? Eu queria que você comentasse, assim, que quem são essas pessoas, como é que foi formada essas colaborações, e Legal. também se tem empresa envolvida, como é que foi essa dinâmica? Tá, bacana. Realmente, o trabalho, primeiro, dentro do laboratório OCA, a gente tem dois grupos, dois subgrupos. Tem um grupo de antenas e tem um grupo de comunicações óticas. Então, quando a gente pega, por exemplo, lá uma publicação de FiWi, fibra rádio, tem participação dos dois grupos, porque a gente busca utilizar as antenas que a gente mesmo produziu no laboratório. Então, tem a participação de pessoas da parte de comunicações óticas e pessoas da parte de antenas. Bom, isso dentro do laboratório OCA. Mas, nas minhas pesquisas, eu busquei sempre utilizar o transceptor 5G, estava sendo desenvolvido no Inatel. E isso foi desenvolvido em um outro laboratório, no CRR, que é o laboratório em que eu era funcionário, de fato. Então, pessoas ligadas ao desenvolvimento desse transceptor também entraram nos trabalhos, né, porque foram fundamentais para a configuração do rádio, para resolver problemas do rádio, o uso da pré-distorção digital, por exemplo, em que momento utilizar esse tipo de operação. E, é claro, desenvolver o dispositivo, né? Então, a gente uniu esses grupos para fazer essa pesquisa envolvendo uma quantidade grande de transmissores e grande de sinais. Com relação à indústria, a gente contou, sim, com apoio de indústrias. Em primeiro lugar, por exemplo, a fibra HLNF foi uma doação da Sumitomo. Sem essa fibra, a gente não conseguiria fazer aquela aplicação de ótica não linear. Nós contamos com a Vivavox, que foi o provedor de internet, que cedeu a rede da cidade para a gente fazer os experimentos. Nós contamos com a Keysight, que ofereceu a licença do 5G-NR para a gente fazer os testes, e também a Rohde & Schwarz, que em um outro momento ofereceu também a licença 5G-NR para a gente fazer os testes. Então, teve o apoio de todo esse pessoal que fez com que o trabalho fosse possível. Inclusive a Mackenzie, aquela fibra HNF, em determinado momento nós cortamos ela para testar o comprimento da fibra. E o problema é que a gente não tinha como fazer a fusão. E aí não foi eu que fui a Mackenzie, mas um colega foi a Mackenzie e a fusão foi feita aí na Mackenzie, que ajudou a gente voltar a trabalhar com aquela fibra.
Ah, legal, legal. Não, bacana. Ramon, a gente tem algumas perguntas, não sei se você consegue ver aqui na janela. Uma delas eu posso ler para você também. Quais seriam as aplicações mais interessantes para uma conexão tão rápida? Ah, legal, bacana. Uhum. Bom, a comunicação rápida, ela é interessante, primeiro, para o ambiente. Se a gente for falar em aplicação rápida, a gente pensa no ambiente de jogos. Se você tem um ambiente de jogos, você precisa de uma comunicação rápida, né? Mas se Uhum. você vai fazer uma aplicação ligada à saúde, se você vai fazer um diagnóstico, se você for um pouco mais além e for falar em uma cirurgia remota, você precisa de uma comunicação ultra rápida, né, e altamente confiável. Da mesma forma, se você vai assistir um vídeo e num estádio de futebol e tem muita gente assistindo aquele vídeo, você precisa de uma comunicação rápida. Tudo bem, o vídeo ele tem lá a sua taxa que você consegue assistir sem pausas, né? Mas como tem muita gente assistindo, é importante que o link seja de rápida velocidade. Eu não uso muito esse termo velocidade, porque é quilômetros por hora, né? Mas é alta taxa de dados para que a comunicação, para que não ocorram falhas no vídeo. Então, basicamente, alta velocidade a gente vai, dependendo do cenário, a gente vai utilizar para todos. Porque, de repente, a aplicação não exige alta velocidade, mas o cenário que você está ali naquele momento exige alta velocidade. Então, e talvez por isso tenha sido o cenário que o padrão atacou, em primeiro lugar. Aquele cenário MBB, né? Ele foi focado para favorecer a alta taxa de dados. Legal, legal. Obrigada. Tem mais uma pergunta do Fernando. Ramon, você acredita que a implementação dessa tecnologia 5G vai ser muito caro no Brasil? E você acredita que vai ter muita burocracia para implementar? Acho que a preocupação aí é em relação à implementação, né? No Brasil, assim, qual que é a sua perspectiva? Qual que é o seu sentimento, né, em relação a isso? Bacana, obrigado pela pergunta. Bom, a burocracia, ela sempre existe. Na verdade, ela está existindo, né? Aqui no Brasil, eu até não estou atualizado, mas até esse ano ainda não tinha ocorrido leilão das faixas de frequências para 5G, né? Enquanto outros países já estão trabalhando nisso. Então, um primeiro aspecto é esse: as frequências precisam ser definidas, já mais ou menos estão, mas elas precisam ser leiloadas para que as operadoras possam realmente começar a utilizar isso a nível de mercado. Agora, um outro problema, os dispositivos 5G que a gente tem hoje ainda são muito caros. Se a gente entrar na internet e for tentar comprar um celular 5G, o valor ainda é significativamente superior a que a maior parte da população pode pagar. Então, esse é um outro desafio. É necessário que se reduza o dispositivo 5G. Então, eu acho que a tecnologia ela vai entrar sim, ela tem apelo para entrar, principalmente nessa parte de comunicação de longo alcance. O Brasil é um país do agronegócio. O Brasil é um país em que tem muitas localidades ainda sem cobertura de TV, né, faltando comunicação. Então, tem tudo para a tecnologia entrar. Agora, falta um pouco dessa parte de alocação de frequências e tornar o dispositivo móvel viável, né, para comunicação. Mas eu acredito que isso entre sim. Agora, tem aquele ditado, né? O que uma tecnologia promete, quem cumpre é a próxima. Isso tem acontecido no passado. Então, vamos ver se isso vai acontecer da maneira como a gente espera no 5G ou se vai ser um pouquinho mais para frente, já lá perto do 6G. Certo. Então, tá ótimo. Bom, eu acho que... espera aqui. Não sei se tem mais uma pergunta. Tá. Os que perguntaram estão te agradecendo aí pela explicação. Bom, eu queria, assim, te agradecer. Eu não queria também tomar muito o seu tempo, né? A gente pode até depois conversar com calma. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta no chat, né? Bom, acho que é isso, né, Bruno? Não, acho que está tranquilo. Acho que foi muito... Parabéns aí pela palestra, Ramon. Gostei da abordagem também científica, né, de pesquisa que você trouxe aí, as suas experiências. Eu acho que é muito motivador para os alunos aí saber que no Brasil a gente tem gente atuando, né, desenvolvendo e pesquisando um tema bastante relevante, né? Gostei dessa sua última fala aí, né? Conversando com bastante gente do setor da área de energia, também da agronegócio, né?
você tem Goiás aí, Mato Grosso, lugares onde não tem conexão e o pessoal tem demanda, né, por monitoramento, automação, IoT, em agronegócio, né? A parte também de coleta de dados relacionado ao mercado de energia, né? Isso tudo 5G vai propiciar aí pesquisas como as suas aí. Parabéns aí. Obrigado professor. Pela indicação aí, Lúcia. Imagina. Bom, Ramon, assim, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua apresentação e deixo aqui o convite, né, uma oportunidade aí, quando você puder nos visitar, né, a gente passando essa fase mais difícil, tá? Muito obrigada aí de verdade aí pela sua atenção e pelo seu tempo aí para fazer essa apresentação. Professora, professores, foi uma satisfação participar, estou sempre disponível, tá, para participar de eventos, discutir ideias, estabelecer parcerias, eu espero que elas aconteçam, e estou disponível, agradeço muito pelo convite, é sempre uma satisfação estar participando, obrigado mesmo. Joia, obrigada.